Olá, eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana, feito de uma forma bem especial para você. E no programa de hoje, no Business Cast de hoje, nós vamos falar de um tema muito atual, a adultização de crianças. Um tema que ganhou a mídia, que ganhou a discussão da sociedade brasileira, dos políticos, da sociedade civil, e não poderia deixar de estar aqui também no Business Cast. Por isso, a gente trouxe uma pessoa que entende do que a gente está falando, a gente entende de adultização de crianças. Ela é psicopedagoga, neuropsicopedagoga, ela é também da arte terapeuta, mestranda em educação, professora de pós-graduação, ela é empresária, é empreendedora. Olha, ela é uma porção de coisas e eu sei que você está curioso para saber quem é. Por isso eu vou apresentar logo e a gente conversa e vai tirando aqui todas as nossas dúvidas. Eu estou falando da professora, da psicopedagoga Jossandra Barbosa. Tudo bom, Jossandra? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com você hoje. A felicidade é toda nossa. Bom, vamos começar falando aqui uma coisa bem interessante. Esse tema adultização, ele não é recente, atual, não. É um tema que a sociedade brasileira e a psicologia, a psicopedagogia já vem discutindo há bastante tempo. Ocorre que agora, com o vídeo que viralizou, mais de 30 milhões de acessos do Felca, trouxe isso, digamos assim, para a sala de estar, para as redações, para os estúdios de TV, para o Congresso Nacional. Então, por isso que esse tema está sendo tão discutido agora. Mas vamos começar bem pelo começo, viu, Jossandra? O que é a adultização de criança? A gente entende, a própria palavra está falando, né, dando o conceito que seria tornar a criança uma espécie de adulto. Adulto antes do tempo. Isso, uma adultização, ou seja, comportamentos, é a forma de falar, é a forma de agir, é a forma de se comportar, é a forma de preferências, são roupas, são muitos aspectos que a gente tem um comportamento infantil da criança, um desenvolvimento da criança que se espera, e na adultização você tem isso precocemente acontecendo, ela vai se tornando um adulto, ou tendo comportamentos, ou tendo ações, ou até mesmo, como a gente viu na própria denúncia do Felca, ela se torna o provedor da família, que é o que se espera do adulto, né? Então, algo que essa criança faça, mesmo sendo criança, que isso é interessante, a gente quando fala de adultização, vai logo para esse campo de, não, é a aparência, não, a denúncia deixa claro que às vezes a criança continua sendo criança, mas ela se torna, por exemplo, o provedor da família, aquilo que ela faz. A gente costuma associar essa questão, e tem muita gente fazendo isso na mídia, associando a adultização necessariamente à sexualização. E não é assim. Muitas pessoas agem até de forma, digamos assim, ingênua. Tem muitos pais, muita mãe, que uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 aninhos, já está ali pintando o rosto da criança, utilizando batom, um blush, uma coisa que não é para criança. E isso também é adultização. Sim. Um dos casos. Salvo engano, desculpa, é a adultização estética, né? E é porque assim, a adultização ela tem vários caminhos. Esse caminho da sexualização, vamos dizer que é a mais grave, né? Porque sem dúvida. E aí isso não é de agora, como você acabou de falar. A gente é um problema social, não somente do Brasil, mas falando do nosso país, e aí a gente vamos lembrar do El Chan, né? Sim. Da década de 90, né? Os mini short, os top, as danças, boquinha da garrafa. A dancinha do Gugu, né? Das crianças. Né? Então, assim, não é um problema de agora, mas isso é algo que é necessário, todo o processo, porque vamos dizer que todo esse processo que já vem de muitos anos, chegou no momento em que a internet
potencializou isso criminalmente, tornou isso muito perigoso. Já não era uma coisa socialmente boa para a criança, esse processo de adultização, principalmente aquilo que a gente está falando da música, da dança, da insinuação sexual. Quando a gente tem hoje a potencialidade de aplicativos como o TikTok, o Kawaii e muitas outras plataformas em que tornaram tudo isso, e é a denúncia que o Felco traz, né? É como estas plataformas hoje são usadas para pedofilia, para prostituição e para muitas outras coisas envolvendo a criança. Né? Mas a adultização, ela tem muitos caminhos, ela tem muitas características. Eu acho que um dos exemplos que também a denúncia trouxe são canais no YouTube, que são canais de famílias e são canais que trazem temas infantis. E que hoje nós tivemos, da semana passada até agora, mais de 1.500 canais derrubados no YouTube, que tratam e que necessariamente não são sobre sexualização. São de temas de rotina, de que pais que gravam rotinas e brincadeiras. Tipo assim, só para exemplificar, é uma família, um pai de família, sem nenhuma intenção de vender a filha, a imagem da filha ou do filho, e que começam a colocar vídeos e fotografias nas redes do dia a dia dessas crianças. Mas, por trás daquilo, embora não tenha aquele objetivo. Não tenha esse objetivo. Mas finaliza mas sempre nele. Tem alguém ali por trás, não do produtor do vídeo, mas alguém interessado naquilo. Exato. Que seriam os pedófilos. Eu acho que um caso bem conhecido agora é o caso do canal Bel para Meninas. Eu tenho uma filha de 19 anos. A minha filha de 19 acompanhou esse canal. Eu lembro dela criança com 8, com 9, acompanhando esse canal. Até porque a Bel, desse canal, tem exatamente 19 anos. A mesma idade da minha filha. Então, agora o YouTube derrubou o canal dela, que tinha milhões e milhões e milhões de acesso e seguidores, né? E aí, por quê? Porque o canal era a família gravando brincadeiras, desafios e várias coisas. E o que tá de errado nisso? É o fato de inúmeras daquelas situações que aquela criança vivia não deveria estar sendo televisionada, não deveria estar sendo filmada, ela não deveria estar sendo exposta daquela forma. Então, a grande discussão hoje, agora, é proteger para que isso ficou tão livre, na medida que o YouTube ele foi crescendo, na medida que isso virou renda, né? E uma renda, vamos dizer, bem significante, porque esses canais dão um certo volume de dinheiro, então virou uma indústria de vídeos, de uma nova. A televisão, você vai entender o que eu vou dizer, a televisão perdeu esse espaço infantil, né? As grandes celebridades infantis abandonaram o campo infantil, a televisão... Cresceram, né? E a própria televisão abriu mão desse nicho, público, né? E o YouTube, ele trouxe o seu filho com certeza acessa o YouTube, sim, ele acessa canais infantis, então virou um grande volume de vídeos sem controle. E vez por outra, ainda tem outro, eu estou tentando aqui lembrar o nome de um joguinho que é aparentemente inofensivo, mas parece-me, já apareceram algumas denúncias de que... Roblox? Isso. O que há de mal no Roblox? Bem, o Roblox é uma plataforma onde as crianças também conversam com outras pessoas. E não há um controle para saber quem é criança, quem é adulto. Então, a gente termina se tornando uma ferramenta de aliciamento. Né? A grande preocupação é porque é uma plataforma, é um jogo mundialmente famoso, é imenso. Minecraft e Roblox são plataformas gigantes de jogos. Então hoje a gente tem duas denúncias principalmente a Roblox: a adultização dos personagens. Então você tem você tem personagens sexualizados, e aí a gente está falando de dancinha, de roupinha, porque nesses jogos você constrói, você personaliza.
Tem outros, né? Mas o Roblox ultimamente tem recebido muita denúncia de crianças estarem sendo aliciadas através de conversa, porque aí a pessoa chama ela pra fora do privado. Isso, troca de mensagem, troca de WhatsApp. Muitas crianças têm o WhatsApp, têm o seu próprio telefone. Coisas que os pais fizeram até para acompanhar, para saber onde o filho tá, para acompanhar na escola. Então, essa criança conversa no Roblox com uma pessoa que acha que é outra criança. E aí a gente está falando de gente que namora, dos pré-adolescentes e adolescentes que não são adultos, que quando a gente fala da criança, nós não estamos falando só da criança pequena, né? Nós estamos falando só do vulnerável, não, né? O adolescente ainda é vulnerável, né? Não, eu falei vulnerável para a legislação, que é abaixo dos 14 anos, né? Isso, mas assim, então, nessas plataformas eles jogam, se divertem, interagem, mas também saem dessa plataforma para conversar. Né, saem, e aí é onde mora o grande risco, porque você não sabe quem está por trás. Então, há relatos, né, de encontros, e várias outras coisas que se torna perigoso. Por isso que há muito alerta para esses jogos, porque eles são em tempo reais. E há uma comunidade, né? Esses jogos, eles são uma comunidade onde quem está jogando ali sabe das falas, dos emojis, do que acontece, dos símbolos. Ele tem uma linguagem própria, né? Todos esses jogos, essas comunidades têm uma linguagem que a criança e o adolescente conhecem, que está longe do adulto. E o adulto muitas vezes não sabe nem do que se trata, né? Não sabe. Eu acho que recentemente a gente teve um filme que ficou muito em auge esse ano, que foi uma série da Netflix chamada Adolescência, que retratou muito isso, de comunidades de internet que tem sua própria linguagem. Eu vi um episódio. A série, claro, é sobre um crime bárbaro de um adolescente que comete. Um adolescente que comete, nega, até que termina. Mas é muito mais, a série discute muito mais. Porque ele mostra o sofrimento da família. Né? Mas eu acho que a série quer discutir muito mais esse meio da internet, porque era sobre isso, era sobre comentar. A motivação era comentários na internet, eram comentários em fotos, era a comunicação que esses jovens faziam. E outro tema que está sendo discutido nas comunidades incel e outros temas que estão ali, mas que nos remete de novo aos jogos, aos aplicativos, ao mundo virtual, que é dentro do mundo virtual é uma comunidade que existe. E aí é onde a gente vem aqui, a criança, o adolescente não tem maturidade cognitiva de discernimento, de tomada de atitude, de julgamento do que é certo e do que é errado. Por isso que é tão perigoso. Por isso que nesse momento os pais... Por que aquele vídeo do Felco chocou tanto as pessoas? Porque chocou o adulto, ele não chocou a criança. Se você perceber lá onde o Ítalo Santos está preso, a quantidade de crianças e adolescentes com cartaz para soltar ele é muito grande. Por quê? Porque não chocou a criança e o adolescente. Porque eles não veem aquela dancinha como algo ruim. Eles não veem nada daquela denúncia do Fel como algo ruim. Ele chocou o adulto. Chocou o adulto de ver que ao postar uma foto na denúncia do Felco, você tem momentos que é um vídeo de uma menina dançando balé, é uma outra criancinha na piscina, vídeo sem intenção nenhuma. Aí ele mostrou lá os comentários cheios de GIF, cheios de comunicação entre esses pedófilos, né? Entre a venda desse conteúdo, levando para o Telegram, para comunidades nessa internet mais negra. Então, o que chocou o adulto, pai, mãe, avó, madrinha, as pessoas que estão em torno da criança, foi que ficou chocado. Como assim? Isso está no Instagram? Que eu uso para mostrar minhas fotos, que eu uso para mostrar o churrasco da família, que eu uso para mostrar um passeio que eu estou com os meus filhos, né? Então, isso nos chocou porque acontece, tá ali o tempo todo. Eu lembrei agora de uma prefeita, acho que do estado do Pará, que ela mostrou um churrasco de família, vazou umas imagens dela, ou ela postou, eu não lembro agora qual foi a circunstância, a dinâmica dessas imagens.
ela de biquíni, brincando, dançando. Essas dancinhas comuns em churrasco de família, né? Isso criou um alvoroço na cidade tremendo. Por que eu estou falando isso? Porque essa imagem foi utilizada, esse vídeo da prefeita foi utilizada, diga-se de passagem, uma prefeita jovem e bonita, e foi utilizada pela oposição de forma pejorativa, querendo destruí-la politicamente. Mas a gente vê uma criança e não causa a mesma repulsa, né? Exato, exato. Por quê? E a denúncia é sobre isso, é sobre a normalização que aconteceu nos últimos anos, porque se a gente pegar há 10 anos atrás, a internet não tinha o potencial de rede social que tem hoje, né? Se a gente pegar Instagram e TikTok, que são as duas, e o TikTok hoje é maior do que o Instagram em criação de conteúdo. Hoje a criança pega o celular e grava conteúdo. Eu acho que a grande alerta para esse momento é o tema adultização, não é ele por si só. Ele vem anexado com os perigos em que o volume de vídeos, a criação de conteúdo, o poder que isso tem, como isso afeta negativamente, porque a criança, ela nem sabe, ela nem entende, o que para ela é divertido, para ela é engraçado. Fama é algo atrativo, você ser uma criança que é reconhecida, um adolescente, para um adolescente ter milhões de seguidores, agora se ele está sendo sexualizado, se ele está mostrando o corpo, para ele isso não, naquele momento como adolescente, ele não consegue ter maturidade para entender isso. Claro que isso vai trazer consequências psíquicas, emocionais, sexuais, de relacionamentos, né, graves no futuro, mas naquele momento não. Então, se eu, família, que sou o adulto, sou a mãe, sou o pai, sou o adulto por trás dessa pessoa, eu incentivo, eu viro o negociador, eu viro o agenciador, ou eu viro a pessoa que vai gravar e postar, eu acho que a discussão é muito mais sobre o meu papel de adulto na construção disso, né? Porque eu não acredito que a criação de conteúdo vai regredir. Eu não acredito que esse momento que a gente viva de criação de conteúdo, que virou a criação de conteúdo seria um caminho sem volta. Eu acredito que é sem volta, né? Não tem como regredir. Por quê? Porque o investimento é bilionário nessas plataformas, elas só se valorizam. E as pessoas, a gente vive numa sociedade que busca ganho. E essas plataformas pagam por acesso. Eu acho que a discussão é como tornar mais seguro para as nossas crianças e adolescentes. E como tornar os pais mais responsáveis. Porque eu acho que é outra discussão, é a responsabilidade, a culpabilização das famílias. Que era o que eu ia lhe perguntar agora. Qual é o papel do pai, qual é o papel da mãe, da família nesse processo? Seria de responsabilizá-los mesmo? Eu acho que eu sou professora de pós-graduação. Sábado, agora, né, recente, eu dei uma aula sobre psicopatologia na adolescência. E quando eu terminei a aula, os alunos disseram: professora, eu não sei nada realmente de internet. E assim, as pessoas ficam, como assim? Nós estamos falando com pessoas de nível superior. Eu estou numa turma de pós-graduação. Eu tô na elite da educação, né? Na elite da educação. E eu tenho pessoas que não tem um TikTok, não sabe o que tem no TikTok, não conhece o que acontece ali, aquele mundo virtual ali. Eu disse: mas seus filhos, seus netos, suas sobrinhas, sobrinhos sabem. Eles sabem quem são esses personagens. Eles sabem quem é uma Camilinha, que foi o grande central da denúncia do Felca, né? Eles sabem quem são essas pessoas. Então, eu acho que o papel da família tem que começar, Douglas, pelo interesse. Tem o acompanhamento, o supervisionamento e o interesse. A família tem que se interessar por esse assunto. Porque se você fizer uma pesquisa simples e prática,
bem simplesinha, o que você vai encontrar eu não conheço essas pessoas, eu não sei quem são esses youtubers, eu não sei quem são esses influenciadores de milhões de seguidores, eu não sei, meu filho tem um Instagram, tem um TikTok, mas eu não sei exatamente quem ele segue. E a gente, eu coloco assim, os adultos, de uma maneira geral, eles costumam até desprezar os youtubers. Eu vejo sempre em rodas de conversas, as pessoas, mas fulano é youtuber, isso não influencia ninguém. Isso talvez não influencie a mim, a você ou quem está nos ouvindo, mas influencia aquele nicho para o qual eles trabalham. O nome é influenciadores. Né? Eles influenciam, no caso do nicho das crianças, nós temos influenciadores do nicho, digamos, do narcotráfico. Gente, às vezes eu fico impressionado, todo mundo hoje que é preso é um influenciador. Com milhões de seguidores. Com milhões de seguidores. Então tem alguma coisa, eu gosto sempre dessa frase, algo de errado não está certo nessa história, né? Mas a gente está falando aqui de tela, a gente está falando aqui de internet, de rede social. E essa tela tem dois lados. Tem o lado de quem produz o conteúdo e tem o lado de quem assiste o conteúdo. E é por isso que é complicado a gente debater esse tema. Por quê? Porque às vezes se debate só do lado de quem está produzindo e despreza-se quem está consumindo. Depois você vai virar o jogo, vai trabalhar ou discutir ou se preocupar apenas com quem está recebendo, mas deixa de lado quem está produzindo e faturando muito, milhões em cima disso. Então é uma discussão que precisa ser olhado de todos os ângulos. Mas eu estou falando isso porque agora eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa questão da tela para a criança, independentemente da adultização. É um problema porque, veja só, a nossa geração não teve esse privilégio da tela. Nossa geração brincava. Eu tive infância, imagino que a senhora também. Então hoje a infância é no outro nível. Ninguém brinca mais de elástico, de esconde-esconde. As pessoas brincam hoje nos Roblox da vida, né? Em jogos eletrônicos. Isso por si só é um mal? Bem, eu sou historiadora, né? E eu gosto de ver o mundo, eu gosto de primeiro olhar o mundo pelo esse olhar do historiador. Quando a gente olha para a nossa história da humanidade, a humanidade ela viveu fases. Cada fase teve as suas características. Eu não vejo o mundo que nós vivemos hoje só se acontecer um apocalipse, se acontecer uma guerra que destrua a internet, mas eu não vejo o mundo que nós vivemos hoje e o mundo que vem mais pela frente sem a tecnologia. Tá aí o avanço da IA, o avanço do mundo digital. Então, eu não vejo como uma coisa completamente ruim o acesso a telas. O que eu vejo é o excesso, a falta de monitoramento e a falta de interesse do adulto por aquilo que a criança acessa. E uma coisa é o acesso e outra coisa é o excesso. Exato, é disso que a gente está falando. Exato. Mas não tem como negar que essas crianças que nasceram nesse mundo digital, elas têm um cérebro diferente. A quantidade de estímulos digitais, visuais, as de sinapses cores, são diferentes, né? São muito mais rápidas. Imagina você pegar o seu filho de 7 anos e entregar para ele um aplicativo que ele não conhece, ele vai descobrir, ele vai fazer o touch, ele vai abrir, ele vai explorar. É intuitivo. É intuitivo, porque essa geração Z, ela nasceu imersa nesse mundo, e esse mundo digital tá aqui, ó. Tá ao nosso redor, para onde ela vai. Ela tá no campo, é uma criança da zona rural, mas tem internet, tem mundo digital. Ela tá numa aldeia indígena, tem mundo digital. Então não tem mais como eu retirar a minha criança e meu adolescente completamente desse mundo digital. Então eu não vejo como algo completamente negativo. Por quê? Porque tudo que está ao nosso redor ajuda a evolucionar o nosso cérebro. E a sociedade, ela caminha para um processo de evolução. Agora, quando a gente vai ver uma criança, por exemplo,
que ela não brinca com o brinquedo. Ela tá o tempo todo com um tablet na mão. Ela não brinca com outras crianças, ela não gosta de interagir, ela não gosta de brincar com um brinquedo de madeira, de plástico, um quebra-cabeça. Aí nós temos um problema. Porque aí é o que você acabou de falar, é o excesso. É como eu uso a tela. Não é a tela completamente é ruim, o mundo digital é completamente ruim. Seria eu negar a evolução social. Agora, como eu, família, controlo o acesso? Quais aplicativos o meu filho usa? Quais aplicativos de estimulação cognitiva meu filho usa? O que ele usa para se comunicar, para socializar? Mas quais outros brinquedos e quais outras interações? Qual é a caminhada que eu faço com ele? Qual a trilha? Qual o lugar que eu levo para ele explorar de mundo, né? Então, se eu só dou tela, se eu só deixo o meu filho na tela, isso é completamente negativo. E é meio complicado, alguns pais que dizem, não, mas eu não sei como tirar a tela, não tem como tirar. Tem sim. E eu posso falar isso porque eu tive essa experiência recente. O meu filho, lógico, eu tenho uma foto, eu trabalhando ele no meu colo com 1 aninho, talvez até menos. E o olhar dele vidrado, eu vou exibir essa imagem bem aqui, vou deixar para que em casa as pessoas percebam. Ele com o olhinho não, que ele tem um olhão, né? Na tela. Ele com menos de 1 ano. E ele cresceu nesse universo. A gente termina concedendo o uso do smartphone até para acalmar, para ser uma espécie de babá. Transforma o smartphone numa babá. E chega um momento que realmente chegou um momento que ele estava realmente muito tempo na tela. E como é que a gente diminuiu? Que tirar ninguém tira, mas diminuímos. Por exemplo, ele está na aula do reforço à tarde. Depois que termina o reforço, ele vai para a aula de natação. Depois da aula de natação, ele espera a minha hidroginástica. E ele chega em casa já cansadinho, lancha, fica um pouquinho ali e vai dormir. Então, pelo menos no período da tarde, ele não tem mais o acesso direto à tela. De manhã ele está na escola, veja o quanto de tempo que a gente já ganhou. Porque então, o adulto foi adulto. Quem controla o tempo que a criança fica é o adulto. Ele chegou na casa da minha mãe outro dia, minha mãe disse, meu filho, você nunca mais vem aqui, nem liga para a vovó. Ele disse, vovó, eu não tenho mais tempo. Eu de manhã vou para a escola, chego em casa, tenho que ir para o reforço, depois eu vou para natação. Quando eu chego em casa cansado, eu preciso dormir, vovó. Olha só. Então ocupar. É possível, sim. É possível. Não é fácil, mas é possível. É substituir, porque assim, o pai quer tirar a tela na briga, na confusão, né? Eu só vou tirar a tela, qualquer tipo de atividade. Nosso cérebro é muito interessante como o nosso cérebro, ele gosta de se viciar nas coisas. O nosso cérebro tem uma tendência a vício. Então a gente se vicia em pessoas, em comida, em música. E aí a tela não seria diferente. O estímulo visual é muito grande, é colorido, é engraçado, segura a atenção. É engraçado que crianças com TDAH, que são super hiperativas, conseguem passar horas diante de uma tela, né? Pra você ver o totalmente dóceis. Poder que a tela tem. Mas o papel, aí entra o papel do adulto em tudo isso. O papel do adulto é muito importante. Se eu só dou e eu não controlo, eu não estabeleço regras, normas e nem fiscalizo, é muito importante os pais terem aplicativos que fiscalizam, que bloqueiam. O YouTube tem modo infantil, a Netflix tem modo infantil, entendeu? Então, assim, quando você deixa tudo isso liberado, aí tem problemas. Porque a gente tem YouTubers que xingam, que falam muitos palavrões, que usam termos de baixo escalão, assim, gritante em jogos infantis. E a criança assiste aquilo dali sem filtro nenhum. Então, não é o problema em si a tela, não. O problema é a criação de conteúdo, é a falta de controle. E por falar em tela, vamos falar de outra tela que essa é mais aceita, que é a tela da TV.
A gente vê, por exemplo, alguns desenhos animados que se modernizaram ou se atualizaram, eu não sei que palavra utilizar. Mas, por exemplo, nós temos hoje personagens de desenho infantil gay. Sim, sim. Isso é bom, é educativo ou isso é problemático? Eu queria uma opinião sua. Bem, isso depende muito de visão de mundo que você tem. Eu vejo volto a ser historiadora, né? Sim. Então, a percepção de mundo que a gente tem regula muito as nossas opiniões. Então, eu olho muito para a sociedade dentro desse contexto cultural e social. A partir do momento que a gente vê representatividade, a gente não tinha desenhos com crianças negras. A gente não tinha desenhos com crianças indígenas, né? A gente não tinha crianças deficientes, crianças autistas. Então, quando a gente traz a sexualidade para o desenho, né? Então, a gente também tem representatividade. Então, se eu olhar para um viés, por exemplo, religioso, então eu vou ser contrário, porque isso vai ser contra um dogma. Se eu olhar para um contexto social e de educação e entender que educação sexual é algo de educativo mesmo, eu preciso educar, então muitas vezes esses desenhos, né, eles trazem discussões pertinentes, eles trazem representatividade, eles trazem ali algo que aquela criança ou pré-adolescente, né, que são os que mais assistem a, vamos dizer, desenhos infantis, né, os adolescentes vão mais para os animes, para os mangás, né, então, de certa forma, sempre a TV, seja na She-Ra, que é do nosso tempo de assistir, na minha época que a gente assistia He-Man, Ursinhos Carinhosos, né? Uhum. Mas Cavalo de Fogo, né? Então, assim, esses desenhos, todos tinham temáticas sociais ali embutidas. Então, hoje, a gente tem Mundo de Gumball, que é um desenho que fala sobre família. A gente tem Hora da Aventura, que tem temas ali sexuais colocados. Então, todos têm ali uma forma isso de depende debater. Também da forma como é colocado no desenho. Se for de uma forma agressiva, isso vai ser agressivo mesmo. Agressivo. Agora, você pode contextualizar uma situação para que não haja, por exemplo, a discriminação, que não haja a questão da homofobia. Então você pode trabalhar temas assim. Eu estou falando isso porque eu vi recentemente, eu nem vejo mais o desenho, mas eu vi umas manchetes assim, chamando a atenção, salvo engano era os Simpsons, não recordo bem, que trazia um personagem assumidamente gay. Mas eu não vi o episódio, então eu não posso dizer se foi de uma abordagem 100% educativa, porque às vezes até os desenhos trazem coisas absurdas. E aí que o Simpson é absurdo, né? Quando eu falo de absurdo, não é em relação a simplesmente a questão da homossexualidade, não. São temas absurdos em todos os sentidos e em todas as vertentes da sociedade. Você falou uma coisa muito certa. Os Simpsons são de parque. São os Simpsons. Eles não são desenhos para criança, né? Eles são desenhos de um outro contexto muito mais crítico que a criança termina assistindo, né? Mas as crianças hoje... E às vezes são proféticos, né? Eu já vi algumas coisas assim... Os Simpsons tem aquela coisa Meu Deus do céu... Como eles sabiam disso, né? Como sabiam? Você certamente já assistiu os Simpsons e sabe dessas histórias. Das profecias dos Simpsons. São profecias mesmo. Eles apresentam um tema ou um personagem e tempos depois aquele retrato acontece, né? Mas é questionável, né? Mas eles não sabem se foi dessa. Não, mas às vezes até o personagem se assemelha. Se assemelham, né? Sim, as características. É bem bizarro. É bizarro. É um desenho bizarro. A palavra é essa, é bizarro. Mas a gente tem hoje, assim, a nível de televisão, a gente tem poucos desenhos, né? Na TV aberta, tem poucos desenhos mais problemáticos, porque na TV aberta tem poucos canais e pouco espaço para televisão, para os desenhos animados.
A gente tem no canal fechado. Eu até diria, né, que a muito televisão mais brasileira, ela se adultizou no bom sentido, né? No sentido real, né? Isso. A programação é toda hoje voltada praticamente para o adulto mesmo. Mas a gente não tem, é por isso que o YouTube ganhou espaço e o TikTok ganharam espaço, porque assim, a criança, o acesso à internet, por mais que a gente ainda tenha uma população brasileira sem acesso à internet, a um smartphone, mas isso tem diminuído cada vez mais. Você me fez lembrar de uma cena, eu tive recente no município, e me chamou uma atenção a quantidade de jovens ao redor da igreja, todos, lógico. Com celular? Aí eu fui pesquisar, porque essas coisas não passam batido, não. Eu parei lá no restaurante e disse, gente, pelo amor de Deus, o que é aquilo? São os jovens que não têm Wi-Fi, vão pegar o Wi-Fi da igreja, você acredita? Mas, olha, eu não estou falando de 5, de 10, nem de 20, não. Tinha uns 100 jovens. Mas e essa é uma realidade assim, global, né? Globalizou o uso da internet. Sim. E aí a gente volta de novo para o mesmo assunto, que é a criação de conteúdo. A importância da criação de conteúdo. Enquanto a TV, de certa forma, a TV aberta, né? Ela tinha mais controle do que passava, ela tinha mais policiamento do que passava, das temáticas. Porque todos veem, né? Todos nós assistimos a TV. Quando eu digo todos nós, sou eu, você, que temos consciência e temos senso crítico, mas também um juiz, mas também um advogado, também uma professora. E aí, né? No mundo que termina denunciando. Eu me lembro de uma luta de um juiz na época do Gugu. Ele bateu muito forte na banheira do Gugu. Na banheira e tinha um negócio de uma dancinha do Gugu, de crianças, né, que coincidiu exatamente naquela época do Tchan. Né? E eu estou tentando lembrar aqui o nome tentando lembrar o nome do juiz aqui, mas depois eu lembro. Mas é isso, assim, essa criação de conteúdo. Então, enquanto a TV aberta ainda tinha esses escorregões que sempre teve, porque é o que dá audiência, né? A TV, o público. Quando a gente traz esse assunto para criação de conteúdo, aí você não tem um freio. A criação de conteúdo dentro da internet, ela é sem limite. Não há uma regulação. A primeira vez que a gente está vendo esse debate chegar numa legislação é agora, proibindo a criação de conteúdo com crianças, por exemplo, né? Então, regulando é a primeira vez. E chegou num ponto assim de todo mundo ficar, meu Deus, como assim? Existe isso? Existe esse tipo de conteúdo? Existe. E é fácil acesso, é muito fácil seu filho, como eles chamam, né, scrollar a tela do celular e achar esses conteúdos. Não é difícil, não é muito escondido, é muito... E ele assistindo uma vez, o algoritmo ele é inteligente, ele é um algoritmo de recomendação, ele vai recomendar mais e mais e mais esse conteúdo. Então, acredito que a gente chegou no ponto de discutir a qualidade, a regulação e, claro, o papel do adulto em tudo isso. Olha, você está falando aí, scrollar, muita gente em casa talvez nem saiba. Eu descobri recentemente com meu filho de 7 anos. É lógico que eu sabia o que é scroll, que é esse movimento. E scrollar é o que as crianças e os adolescentes falam em relação a isso. Você está scrollando aqui porque dizem, inclusive, que a pessoa que inventou esse movimento aqui ficou bilionária do dia para a noite. Vendeu pro Facebook. Pro Facebook, né? Porque simplesmente, depois disso aqui, tudo mudou. É que, na verdade, ele inventou a tela infinita, que surgiu no Facebook a tela infinita. Tinha fim. Você scrollava e tinha fim. Até o final, né? Aí ele inventou a tela infinita. Que não para. não tem fim, não tem fim. Mas é outra coisa que liga a quantidade de criação de conteúdo. Não tem fim, porque a quantidade de conteúdo gerada é muito grande. É muito grande a quantidade. E aí, quando a gente fala dessa criação de conteúdo, de adultização, a gente tem vários outros assuntos que interferem.
O meu nicho é muito educação especial, né? Porque é a área que eu trabalho muito ali. Então, a gente tem o lado hoje de pais de crianças autistas que gravam rotina, que gravam os filhos em crise, que gravam essas crianças chorando, se batendo, assim. É outra discussão até que ponto isso deve ser mostrado nas redes sociais, né? Você me permite agora, eu pesquisei aqui enquanto a senhora falava o nome do juiz que ele empreendeu uma verdadeira campanha contra a adultização de crianças, e aí não só relacionada a essa questão da sexualização, mas também do trabalho infantil, que foi o juiz Ciro Darlan. Esse juiz, ele bateu forte, proibindo que crianças fossem utilizadas em novelas, por exemplo, trabalhassem, que terminou, o trabalho dele não proibiu, mas parece que disciplinou, tem uma regulação. Atores, e eu me lembro que ele era muito criticado na época por isso, porque estava batendo nessa tecla de proibir as crianças de trabalhar. Depois, salvo engano, ele também interferiu nessa questão da dancinha, do tchan, de crianças no programa do Gugu. Mas eu estou falando isso por uma questão seguinte, professora Jossandra. Esse tema, como a senhora mesmo já deixou claro, não é um tema de hoje. Ele é um tema de bastante tempo, né? Que a sociedade brasileira tenta levantar esse debate. Nós temos aqui uma youtuber, que inclusive é piauiense, uma atriz, o nome dela, uma loira, que fez essa denúncia sobre essa adultização, fez a mesma denúncia com relação às crianças que são prostituídas lá na Ilha de Marajó, a senadora Damares Alves também, e elas foram ridicularizadas. Essa atriz, que é o youtuber, teve o canal dela derrubado, porque não era de interesse geral essa discussão naquele momento. Mas eu estou falando de coisas de 1 ano, 2 anos atrás. Então, felizmente, e é por isso que eu acredito que não precisamos impor censura para muitas coisas, porque chega um momento em que essas ferramentas como os youtubers o YouTube da vida serve para alerta também. Esse vídeo do Felca, que, como a gente já falou, fez essa denúncia, viralizou, eu nem sei quantos milhões de visualizações tem hoje, mas trouxe o debate. E hoje a sociedade brasileira toda está, no mínimo, conversando sobre o assunto. Com certeza. Veio essa legislação aí, que eu não entendo muito e nem defendo muito, porque eu, em princípio, eu sou a favor da liberdade de expressão. Até porque nós já temos leis demais nesse país. O que precisa é que essas leis sejam colocadas em práticas e que os tribunais também respeitem essas leis. Porque o que a gente vê hoje, infelizmente, no Brasil, é que os tribunais viraram quase partidos políticos. Eles estão hoje defendendo ideologias e deixando de lado a legislação. Então, é preciso a gente ter muito cuidado. Eu sou um crítico, lógico, com os pés no chão, eu sei dos riscos, eu sei que a gente precisa regulamentar muita coisa, mas a gente tem que, quando toca na questão da censura, quando toca na questão de limitar a expressão, eu costumo dizer que liberdade de expressão e regulação não cabem na mesma frase. É preciso a gente ter muito cuidado. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, professora, é que o assunto não é novo e por muito tempo a sociedade brasileira foi hipócrita em não debater esse problema. E quando eu falo, a expressão que eu uso é debater. Não estou falando nem de censura. A censura é outra história, porque eu acho que nós temos leis suficientes para colocar bandido na cadeia, estuprador na cadeia, pedófilo na cadeia, entendeu? Quando a gente fala de internet, Douglas, o Brasil não tem evoluído tanto na regulação
como outros países já evoluíram. E quando a gente fala no cuidado à criação de conteúdo, muito menos. Então, é tanto que chegou ao ponto que chegou. No Brasil, não existe um marco de legislações que criasse parâmetros para a internet. A internet ela foi surgindo, o YouTube ele foi surgindo, e junto com o YouTube foram surgindo aglomerados de interesses econômicos. E aí a gente não está falando nem somente da política, mas a gente está falando de conjunto econômico, social, e nós estamos falando de muito dinheiro envolvido com a criação de conteúdo. Se a gente pegar um exemplo só, que é do Ítalo Santos, que está preso, você vai ver carros de luxo, mansões, né? Então a gente está falando de uma indústria, a criação de conteúdo virou uma indústria. E é uma indústria milionária, essa criação de conteúdo. E no nosso país, que ela é espelho de outros países, né? No nosso país, as crianças são consumidoras de alto nível. Elas consomem de patati patatá aos canais de violência, aos canais de desafio, aos canais de reality shows, entendeu? Como de Carlinhos Maia, que tem milhões de visualizações de Rancho do Maia. Então, o que se passa... Você é bem antenada, viu? O que se passa, né, dentro dessa criação de conteúdo? Eu acho que o grande contexto da regulação, tudo isso, e quem faz as leis no nosso país é o poder, né? É o legislativo que faz isso, tem a competência, tem a responsabilidade de fazer isso. Eu acredito que eu, como uma historiadora que olha para a sociedade, onde toda a nossa sociedade foi construída baseada na lei, né? Nós, seres humanos, precisamos de uma lei para dizer o que a gente não pode. A gente sabe que se usar o capacete, não usar, pode morrer, mas foi preciso uma lei obrigando a usar o capacete, a usar o cinto. Então, eu ainda acredito que há muitos perigos na internet, que as leis que nós temos, elas não são o suficiente para regular. É necessário que a internet, ela é uma terra de ninguém. As pessoas constroem impérios dentro da internet. O TikTok, eu deixo aqui um alerta para os pais. O TikTok é um espaço que você precisa conhecer. Se o seu filho acessa o aplicativo TikTok, pai, mãe, família, passe a ter interesse. Porque existe um universo de criação de conteúdo. E o YouTube é um universo muito maior e que esse universo precisa de regras, precisa de controle. Por quê? Porque nós temos suicídio, nós temos armas, nós temos droga, nós temos pedofilia, nós temos muitas coisas que nós não queremos para as nossas crianças. Professor, a minha única crítica em relação a essa questão da legislação é do perigo da censura. Isso me assusta muito. Eu acho que esse é um tema que merece ser discutido e a discussão não acontece aqui só como a gente está fazendo. Ela tem que ser uma discussão mais aberta, ela tem que ser uma discussão que envolva toda a sociedade civil organizada desse país. E o que a gente viu foi o governo já estava tentando, com um projeto pronto, tentando de alguma forma regulamentar as redes sociais e aproveitou esse momento, colocou lá, do dia para a noite foi aprovado, sem uma discussão ampla. É só isso que isso me causa assim, uma certa preocupação, porque vai mexer com outras circunstâncias ligadas às redes sociais, ligadas ao YouTube, ligadas ao TikTok, porque da mesma forma que isso é um perigo para as crianças, a gente entende isso, tanto que eu estou trazendo a senhora aqui para a gente discutir esse tema. Mas não pode e não poderia ter sido aprovado um projeto do dia para a noite. Mas o projeto aprovado, ele não foi totalmente o marco regulatório da internet. Não, claro que não. O aprovado foi somente a proibição de criança, a regulação para crianças, né? Para criação de regras, para criação de conteúdo com crianças. O marco regulatório da internet ainda está discutindo. A gente já tem o marco regulatório. Tem uma, falta a próprias legislações de regulação de criação de conteúdo, de publicação
discussão, que eu acho que é uma discussão muito mais do viés político. Mas que precisa acontecer. Do que precisa, se a gente olhar para tudo que nós estamos debatendo, e a gente não foi para outro caminho, nós não fomos aqui para o caminho das fake news, né, para a criação de conteúdo adulto perigoso, de gente que arranca dente, não sei se você já viu esse tipo de criação de conteúdo, não. Gente que arranca dente para poder ganhar like, faz o vídeo ao faz vivo. o vivo, arrancando dente, se cortando, se mutilando. Tudo isso tem dentro do YouTube, dentro do TikTok, de lives que a gente tem uma criação, uma problemática de criação de conteúdo que já está acontecendo. Então, fora do viés ideológico ou político, a gente tem muito mais nesse submundo da criação de conteúdo acontecendo. E eu acredito que seja a discussão maior hoje, essa preocupação com essa construção social, a preocupação que você tem com seu filho, que hoje ele tem 7, mas ele vai fazer 12, ele vai fazer 16, ele vai entrar na puberdade. E qual é o conteúdo que ele vai encontrar lá? E aí a gente fala de dark web, de deep web, que é onde você tem cenas mais... Não, você tem dentro do TikTok canais de meninas fazendo minis striptease, de adolescentes mostrando as partes íntimas. Você tá tudo lá. E você não precisa de senha, você não precisa de nada disso. Você tem a criação desse conteúdo digital que é para te levar para o OnlyFans, que é para te levar para os canais de jogos, de azar. Então, se você olhar para o campo, sem olhar para o campo, vamos dizer, dogmático, ideológico, de um partido ou de um discurso político, e você olhar para a criação de conteúdo exorbitante, de violência, de sexualidade, a gente tem canais de facções. A gente tem canais de pessoas que têm milhões de seguidores, que são pessoas que influenciam. Aí eu concordo com a senhora. Essa é a minha, digamos assim, o meu pensamento, né? Você resolver o problema com a ótica na criança, com a ótica na criminalidade, mas o meu alerta é para nós não resolvermos esses problemas ou utilizarmos esses problemas para impor uma questão ideológica. Talvez eu tenha me expressado mal no começo, mas a minha ideia é essa. Precisamos discutir, talvez até regulamentar, porém com foco na criança, com foco na criminalidade, com foco nas facções, mas nunca numa questão ideológica, porque é aí que está o perigo. Infelizmente, a ideológica partidária, que eu quero dizer. A ideologia, se a gente fosse discutir filosoficamente o que é uma ideologia, né? O que é uma crença, o que é um valor, toda a criação de conteúdo ela é ideológica, de uma certa forma, né? Agora, eu posso discutir isso dentro de uma única visão ideológica, eu posso discutir isso dentro... Eu acho que o Brasil teve uma experiência ditatorial, teve uma experiência de uma instituição de regulação oficial, que o Brasil já teve. Sim. Uma instituição que oficializava e que tudo que era música, vídeo, toda a criação de conteúdo passava por essa instituição. Eu vivi esse momento. Pronto, então a gente já teve esse período que foi demasiado. Se a gente pensar que é necessário uma regulação de conteúdo, é necessário, mas a gente teve isso de forma ideológica, por partidária, política, opressiva, né? Então, se a gente, como sociedade democrática, nós conseguirmos construir essa regulação sem esse viés ideológico partidário, se nós conseguirmos construir isso dentro de uma sociedade com preceitos democráticos e que a gente construa para o bem de nós, civilizações, eu vou deixar essa terra, você também, você vai deixar os seus filhos construindo os seus netos, e a única função nossa, social, como seres humanos, é deixar o nosso legado para os próximos seres humanos. Então, nós queremos deixar uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais democrática. Então, acredito que se nós, como sociedade, se nós conseguirmos a sociedade que vive hoje, construir esses marcos, construir essas legislações,
para a sociedade futura, essa sociedade futura vai viver melhor. Porque se nós hoje estamos sofrendo os ataques que nossas crianças estão sofrendo, que foi absurdamente revelada naquele vídeo do Felca, que as pessoas acharam, eu estou dormindo. Quando eu dou aula, as pessoas pensam assim, meu Deus, professora, pois eu estou dormindo porque eu não vejo nada disso. Então, acredito que se aconteceu isso, é porque nós do passado não cuidamos das nossas crianças, que chegou à criação de conteúdo que temos hoje. Então, é nosso dever de seres humanos sociais de hoje cuidar para que o seu filho, os meus netos, eu tenho 3 netos, né? Eu tenho um só. Né? Possam ter... E você é mais nova. Né? É muito mais nova. 20 anos né? mais nova. E eles possam ter, que a nossa preocupação o meu neto mais novo tem 6 aninhos, né? E tem tablet, usa internet, usa YouTube, né? Então, também é nossa preocupação com qual conteúdo ele vai ter, vai gostar, qual conteúdo que ele vai interagir, o que é que ele vai aprender com esse conteúdo. Porque o digital é influência, sim. Não tem como hoje, qualquer escola, qualquer roda de conversa que você se você estiver falando com crianças de 4 anos, 5 anos, elas vão citar vídeos da internet. Se você conversar com as crianças de 7 a 12 anos, elas vão falar sobre jogos na internet, canais na internet. E se você for falar com os adolescentes, eles vão falar dos canais de jogos e de plays e de youtubers famosos. Então, não tem como mais a gente viver dentro de uma realidade em que a nossa sociedade de hoje não conheça isso. Então, regular, organizar, criar parâmetros, proteger, e nós, como papel adulto, cuidar para que as nossas famílias, nossas crianças, os nossos filhos saibam e construam uma personalidade, construam uma consciência social e, claro, o discernimento do que é certo e do que é errado. Pois bem, estamos chegando ao final, mas eu quero falar agora aqui dos nossos apoiadores. Eu ia esquecendo do principal, viu? Que são os nossos apoiadores. Eu quero... Olha, um tema como esse é um tema sempre muito pulsante, palpitante, né? Porque tem muitos ângulos, muitas vertentes. E é um tema que envolve não só as crianças, mas a sociedade brasileira como um todo. Então, assim, eu acho que mais e mais a gente vai voltar a tocar nesse assunto, porque esse assunto não é o assunto do dia, ele é o assunto de todos os dias, né, professor? Ele é o assunto de todos os dias. Mas eu queria falar aqui se você está vendo essa entrevista porque alguém te mandou esse link e você ainda não é inscrito no nosso canal, o momento de se inscrever agora, você se inscreve, aciona o sininho para receber as nossas notificações e você nos ajuda a compartilhar, manda esse vídeo. Você viu que aí o tema é bastante rico e a professora Jossandra Barbosa discorreu aqui com propriedade, porque é a área dela, ela é uma psicopedagoga, ela é professora, ela lida com esses temas no dia a dia, seja como psicopedagoga, seja como professora no curso de pós-graduação, não é isso? Isso. Mas eu queria aqui agradecer os nossos amigos da Estrada Mob, que estão com a gente desde o início, o pessoal do SENAC e do SESC, que são 2 instituições sérias e que também apoiam o nosso trabalho, da AproSoja, que é a Associação dos Produtores de Soja lá da região dos Cerrados, também o Léo Madeiras, a Elo Engenharia, o MOVE, o Movimento Empreender Piauí, lógico, a Automaster, a Pneubec, também a Hotsat, a Socimol e a Pax União. São empresas sérias, são empresas que estão no mercado. Por exemplo, a Pax União já são o quê? Quase 50 anos ou mais de 50 anos no mercado. Então, ela não só está consolidada, como é uma empresa séria. Nós temos também a Socimol, dispensa qualquer tipo de comentário que pertence ao Grupo Claudino. A Hotsat, do meu amigo Júnior, que eu vi nascer essa empresa. Gente, eu envelheci, viu? Eu envelheci, porque eu tinha o quê? Talvez 18, 19, 20 anos, quando essa empresa surgiu e já está aí no mercado, né?
e instituições como o SESC e o SENAC, que prestam relevantes serviços à nossa cidade e ao nosso estado, né? Sobretudo aos comerciários, ao pessoal do comércio. Então, assim, eu fico muito feliz em tê-los como nossos apoiadores. Professor, se ficou faltando dizer mais alguma coisa, a sua câmera é essa, e despeça-se dos nossos internautas. Quero agradecer o convite, foi muito especial estar aqui. É um tema que a gente passaria horas aqui sem dúvida conversando. Quero deixar aqui o alerta aos pais para que não deixe passar só esse momento do chamado hype da internet, do assunto. Que os pais possam ter mais interesse por esse mundo digital, pela criação de conteúdo. Aqueles que criam conteúdo, gerar conteúdo com responsabilidade, que protejam os seus filhos. E aqueles que consomem, que seus filhos têm internet, acessam o smartphone, que acessam o YouTube, que jogam na internet, ou que têm o TikTok. Então, falei principalmente desses dois aplicativos, que vocês possam vivenciar mais essa criação de conteúdo e o acesso a esses conteúdos com seus filhos. Tenham interesse, não somente deixem-os acessar, mas tenham interesse para saber quem são esses influenciadores, qual é a criação de conteúdo dele, como é a comunicação desses influenciadores com os filhos de vocês. Então fica aqui meu muito obrigada, né? E estou à disposição. Nós é que agradecemos. E queremos dizer só uma última coisa, uma última frase, um último apelo. Não deixem essa chama, a chama do debate se apagar. Porque no Brasil, infelizmente, as coisas são como ondas. É uma semana, duas, no máximo, de debate na mídia e depois cai no esquecimento. E esse tema da adultização essa chama não pode apagar. Vou ficando por aqui, conto com você sempre. Até a próxima semana. Valeu, professor. Muito obrigada.